Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue conosco. Eu virei para Pablo e falei, mais uma. Quem é músico gosta de música. E quem não é músico também gosta de música, como eu gosto de música. Você gosta de música? Música sacra? Música boa? De letra? Amém. Meus irmãos, antes de iniciarmos nosso estudo propriamente dito, ou mensagem, ou pregação, como queiram chamar, eu quero fazer um agradecimento. Nós estamos hoje a 28 de janeiro, é a nossa última escola dominical de janeiro, no período de férias dos nossos pastores. E foi um período, eu conversava com o Biola e com os outros presbíteros, bastante agradável, e a igreja respondeu de forma positiva, com presença, com trabalho, com envolvimento. Para tanto, em nome do Conselho da Igreja, nós queremos agradecer a todos os irmãos que, de forma direta e indireta, compareceram, ajudaram, contribuíram, participaram, se envolveram para que esse período de férias não se tornasse vago. Então, a nossa gratidão aos irmãos e pedir que continuemos assim. Se Deus permitir, próxima semana, próximo domingo, estaremos aqui celebrando a Santa Ceia do Senhor com os nossos pastores, suas famílias. Vamos estar juntos, né? A gente costuma colocar uma mensagem lá no WhatsApp, TMJ, estamos juntos. E é isso aí. Nós precisamos continuar aqui, louvando ao Senhor, independente de qualquer situação. Eu não sei como a semana de todos nós, ela aconteceu. Alegria para uns, tristeza para outros, desilusão para uns, para outros não, sabe? Mas independentemente do que aconteceu esta semana, e foram muitos os assuntos que estiveram na mídia, vocês sabem, eu não preciso dizer, dos mais variados, né? De conduta física até com relação a clima, chuvas, mortes, chacinas. Não foram notícias boas. Claro que teve as boas. Por exemplo, nós aqui desse sertão estamos aguardando chuvas, né? A tão sonhada chuva por todos nós, né, Jardel? Luan está bem, né? Então é isso. Vivemos essa expectativa no nosso coração. Quando o presbítero Biola me ligava ontem à noite, presbítero, como é que você vai cuidar do estudo de amanhã? Eu falei, olha, eu estou aqui pensando em tratar com a igreja um pouquinho sobre a vida de Saul. É gostoso ouvir, falar, participar da vida de Saul. O primeiro rei daquela época em Israel. Certamente que algumas coisas nesta manhã, através da palavra do Senhor, nos trará mensagens, nos trará lições, coisas importantes, acredito. Não porque João Tertuliano está aqui, quem sou eu? Não sou nada. Mas eu pedi ao Senhor que de uma forma extraordinária Ele pudesse estar colocando na cabeça de cada um de vocês um entendimento. Sem esse entendimento, certamente não chegaremos a lugar nenhum. A nossa proposta nessa manhã aqui não é acusar, não é defender, mas mostrar o que Deus tem na sua palavra, os ensinamentos que Ele tem para nós com relação a isso. Voltemos então a abrir nossas Bíblias no livro de 1 Samuel. Já estava me esquecendo, mas lembrando aqui que à noite o pastor Neemias estará pregando a palavra do Senhor aqui na igreja. E esforcemos para estar aqui, não porque é o pastor Neemias, mas é porque é a palavra do Senhor ministrada e nós precisamos de alimentar a nossa vida espiritual. Então, à noite estaremos aqui com a presença do pastor Neemias. Elbinho está aí já de volta, né? Eu estou vendo que muitos voltando já do seu período de férias. A congregação lá espera vocês. Estivemos lá, muita gente lá, graças a Deus. Hoje o presbítero Paulo, né, Paulo? Estará indo a Jussara com a equipe dele, cumprindo essa nossa agenda de férias, cobrindo aí os nossos missionários, pastores e outros mais. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 9, o versículo 1 e 2, o 15 e o 17.
É bom dizer que nós vamos sempre falando alguns textos a partir do capítulo 9 de Samuel. Claro que em alguns minutos aqui de entendimento, de estudos, nós não vamos passar por os detalhes. Vamos entender algumas coisas importantes. Que diz então o versículo 1 e 2 e o 15 ao 17. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Versículo 15. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem de Benjamim, o qual ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor se chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já te falara, este dominará sobre o meu povo. E aí a gente começa a andar. Eu pensei em falar sobre manobras erradas na estrada da vida. Aqui tem muitos motoristas e motoristas, alguns pilotos, mas temos. Quem, Antônio Rogério, nesse dia a dia não já cometeu uma manobra errada dirigindo? Lembro-me que recentemente, indo ver uma das minhas filhas, numa rotatória, eu precisava fazer uma segunda saída, eu fiz uma terceira saída e peguei em direção a Teresina. Quando eu olhei para Gildeci, estava indo para Teresina. A gente conversando, em plena rotatória, a gente falando algumas coisas, mas aí, em seguida, a gente achou um retorno e voltamos novamente para a rota da qual nós queríamos ir. Todo motorista ou todo piloto já cometeu, Paulo, algum equívocozinho aqui ou ali, mas que de certa forma achou uma saída. O caso de hoje, de Saul, que nós vamos falar, nós vamos ver que teve algumas coisas que ficou meio que complicada para ele. A ficha técnica de Saul, rapidinho, como a gente costuma dizer. Quem era seu pai? Quis, está aí no texto. Quem era sua mãe? Há umas discussões que tem alguém que disse que não sabia quem era a mãe de Saul. Ainoã, filha de Ahimaaz. Filhas e filhos. Ele teve duas filhas, Merabe e Mical, e teve filhos, Jonatas, vocês conhecem a história de Jonatas? Isbosete, Abinadab e Malquissua. Ele era de onde? Da tribo de Benjamim, uma tribo pequena. E, por sinal, ele diz lá adiante, quando o Senhor vai o escolher, ele falou: rapaz, logo eu, da menor tribo de Benjamim, me escolher. A gente vai ver isso lá na frente. Ele é da tribo de Benjamim. Qual era a ocupação desse homem? Rei de Israel. A ocupação dela foi rei de Israel. Claro que, quando você analisa isso, você analisa, por exemplo, alguns pontos fortes e alguns pontos fracos. Alguns fortes de a gente ir se inteirando com o personagem. Fortes, ele era corajoso e era generoso para com as pessoas. Ele era extremamente alto e tinha uma aparência notável. Eram os pontos fortes de Saul. Tinha outros, mas deter aqui nesses. Os fracos, ele tinha muita habilidade na liderança.
mas não combinava com a expectativa criada da sua aparência. Ele dava aquela ideia de um homem habilidoso na sua liderança, mas era só aparência. No fundo, não condizia. Era impulsivo por natureza. Vá analisando. Ele tinha uma tendência de ultrapassar limites e, com inveja de Davi, o que ele fez? Tentou matá-lo. Desobedeceu a Deus em várias ocasiões. Ou seja, um homem dotado aqui, como todos nós aqui, de altos e baixos. Mas dizer que tinha tudo para esse homem deslanchar na vida. Mas ele cometeu algumas manobras erradas na estrada da vida. E aqui eu quero compartilhar para que entendamos algumas coisas. Tinha tudo para ser sucesso, mas foi um fracasso. Ele tropeçou nas suas próprias pernas. Imaginem só. Foi derrotado não pelos inimigos, mas pelas circunstâncias por si mesmo. Foi um homem que venceu batalhas, ele venceu os filisteus. A gente poderia ver, ao ler a história, professor Servino, desse homem e dizer: rapaz, uma história brilhante. Venceu muitas guerras, mas tropeçou em si mesmo. A gente vai ver por quê. Ou seja, nós sempre corremos um grande perigo de transigir os absolutos de Deus e praticar alguma coisa que um dia nós condenamos. Nós, seres humanos, estamos sujeitos a isso. Então a gente tem que ter cuidado para isso. Então a vida de Saul nos ensina o quê? Que não podemos desperdiçar oportunidades. E ela nos ensina o que não devemos fazer. E aponta para o perigo de a gente receber em si mesmo a merecida punição do erro. Mas eu quero levantar aqui algumas questões que a gente precisa saber. Eu sei que vocês já, estudiosos que são, já estudaram um pouco sobre a vida de Saul, mas dizer o seguinte, algumas verdades sobre Saul, que a gente não pode tirar de Saul. Por exemplo, se você verificar o versículo 2 do capítulo 9, você vai observar a sua apresentação pessoal. Ele era moço, tinha saúde, tinha vigor, força e disposição. Ou seja, era o mais belo de Israel, gente. Olha só a apresentação desse homem. Era um jovem bem aceito, presbítero Peu. Tinha excelentes predicados físicos. Também qualidades morais inquestionável. Então esse era uma verdade que não pode se esconder de Saul. Uma outra verdade importante, a sua condição financeira. Veja no versículo 1 o que diz. Era um homem de Benjamim, cujo nome era Aquis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afia, benjamita, homem de bens. Está falando do seu pai. Mas se o pai está bem, claro que poderá ter uma exceção, obviamente que os seus filhos também vão estar bem. Eu sempre comento lá em casa com os meus irmãos e com alguns amigos, eu sou de uma família de 12 filhos. Meu pai, humilde, não pôde dar a todos os filhos a condição, mas ele nos ensinou a trabalhar. Nunca foi nem é homem rico, nem de contas com finanças altas. Automaticamente o que nós aprendemos? A trabalhar para tentar, junto com o seu exemplo, seguir. Nesse caso aqui, o pai dele era homem de bem.
Então era um jovem com futuro promissor, se ele soubesse aproveitar. E aí ele continua uma outra verdade sobre Saul, do versículo 15 a 17, que nós lemos. Percebam bem que diz que Saul foi escolhido para ser rei em Israel, em resposta ao clamor do povo. Se você ler por volta do capítulo 8, 9, o povo de Israel pede um rei, o povo vinha sendo governado por juízes, e aqui para nós, eu acho que eles ficaram com vontade de ser governado por um rei, não tinha, porque via as outras nações sendo governadas por um rei. E parece que eles ficaram, Pablo, com um pouquinho de... Eu não tenho essa palavra, eu estou dizendo para vocês, de ciúme, de inveja, alguma coisa assim, e chegou para Samuel e disse, a gente quer um rei. A história eu não vou contar agora, aí a princípio Samuel teve uma resistência, mas consultou a Deus, e Deus já havia predestinado que Saul seria o rei de Israel. Então ele teve esse privilégio. Mais do que isso, Saul foi ungido por mandado de Deus. Veja lá o capítulo, 1 Samuel 10, 1. O que diz? Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse, não te ungiu, porventura, o Senhor, por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Então, um privilegiado de Deus. Então, é uma verdade que não se pode esconder. Um homem que chega onde Saul chegou, Paulo, é, com certeza, um privilégio. Tinha caráter. Diante de tudo isso que a gente já ouviu de Saul, Tertuliano, você me dizer que Saul tinha caráter? Tinha sim. Tinha caráter. Era um jovem humilde. Apesar dessa apresentação toda dele, ele era um jovem humilde. E a gente, se você olhar lá no versículo do capítulo 9, 21 e 22, veja o que diz. Então respondeu Saul e disse, porventura, não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas em tais palavras? Samuel, tomando a Saul e ao seu moço, levou-os à sala de jantar e lhes deu lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Ou seja, primeiro, Saul se sente indigno de ocupar a posição de rei. Quando, então, Samuel revela o plano de Deus, ele se sente indigno com a sublime honra. E é bom, eu quero citar uma frase de um filósofo que ele disse, a grandeza não consiste em receber honras, mas por merecê-las. O filósofo disse isso algum dia, e é verdade, nós não podemos esconder disso. Ou seja, nesse primeiro momento ele se sente indigno da posição de se tornar um rei, porque ele já estava caminhando para ser coroado a rei. Segundo, um fato interessante, no dia da coroação de Saul, ele se esconde no meio de uma bagagem, está lá no capítulo 10, de 20 a 22. A festa estava pronta para a coroação. E Saul esconde debaixo da bagagem. Veja que coisa. Isso é confirmando a humildade dele. E depois, então, desse momento da coroação, diz no texto lá, que ele enfrentou uma oposição dos filhos de Belial. Ele não contra-ataca. Ele, já sendo o rei, ele podia mandar fazer alguma coisa naquele momento, mas ele segue para sua casa e apenas se faz de surdo, como diz o texto, e continua e não responde nada aos filhos de Belial. Então, um caráter humilde. E Deus já tinha visto isso na vida de Saul, e então foi se confirmando aquilo que era se tornar o primeiro rei de Israel.
Mas ainda uma outra verdade, para a gente entrar num outro lado da história, importante. Ele tinha relacionamento com Deus. Foi um homem transformado e possuído pelo Espírito de Deus. Ele teve o privilégio de desfrutar da intimidade com Deus. Veja lá o que diz no capítulo 10, o versículo 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com ele, e tu serás mudado em outro homem. O versículo 10 diz: chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Irmãos, isso aqui é para quem tem intimidade. Isso aqui não é para qualquer um. Isso prova tão somente que Deus tinha já escolhido este homem muito antes do povo pedir que ele, um rei. E então cai nas mãos de Saul para se tornar o primeiro rei de Israel naquela época. Veja só que isso não é para qualquer um. Tem que ter intimidade com Deus. Às vezes nós queremos galgar lugares, posições, não sei, coisas assim, e a gente não tem afinidade com aquilo que a gente quer. E esse texto aqui está mostrando de que Saul tinha afinidade com Deus, para tanto, ele tinha um relacionamento com Deus. Então, dito isso, nós podemos dizer o seguinte: Saul tinha tudo para triunfar, tinha a unção de Deus, tinha apoio do povo, era carismático, era líder. Faltava o que para esse homem? Me digam aí. Não faltava nada. Então, ele dispunha ao seu favor qualidades e virtudes de que outros gostariam de ter, mas não tinham. Então, o líder, o carismático Saul, o homem que tinha apoio do povo, se sentia numa situação confortável. Mas aí, meus irmãos, como eu disse para vocês no início, o exemplo que eu contei por um momento de distração, eu saí da rota e entrei em um outro caminho. Saul, então, comete uma série de manobras erradas na sua caminhada. E essas manobras levaram Saul a cair. Eu queria então que nós analisássemos essas manobras de uma forma muito racional. A primeira manobra que nós podíamos, são muitas aqui, eu prometo a vocês que não vou falar muito, eu sei que esse banco é muito duro, quando sento aí eu me incomodo, mas a gente vai tratando aqui. Mas a primeira manobra errada de Saul chama-se impaciência, Marlice. Veja o que diz o versículo, Samuel 10:8. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Alguns rumos a impaciência pode tomar. O capítulo 13, do versículo 8 ao 14, fala mais detalhadamente dessa história. Mas aqui o que ocorre? Numa batalha contra os filisteus, Samuel se ausenta,
e deixa a ordem para Saul esperar 7 dias, para quando ele retornar, oferecer sacrifício ao Senhor. Ou seja, o texto lá do capítulo 13 fala quantos carros, quantos cavaleiros. A gente tem uma ideia, era 30 mil carros, 6 mil cavaleiros e outras coisas mais, o exército dos filisteus, que estavam se chegando a Micmas. E aí, o que ocorre? Passa o primeiro dia, o povo começou a ficar nervoso. E já disseram, rapaz, por que Saul não toma alguma providência? Eu fico até imaginando, viu, quando a gente às vezes está esperando alguma coisa e começa a passar do horário e tal. Por que fulano não termina logo esse discurso? Por que fulano não termina essa pregação? Por que fulano não chega logo? Isso no primeiro dia. E aí então vem o segundo dia, vem o terceiro dia. Os homens então, chega o quarto dia e os inimigos se aproximando. Eles estavam bem pertinho. E aí, no sexto dia, alguns homens começam a abandonar Saul. Imagine, estarmos aqui numa luta, numa batalha, e de repente o pastor olha, depois de um tempo ele vê metade da igreja saiu, depois ele vê a outra metade saindo, e quando ele está chegando a hora de, quem sabe, realizar alguma coisa nobre, ele vê ali, olha e não vê ninguém. Que decepção. E aí então, no sétimo dia, ao raiar do dia, os soldados vão embora. Saul agora fica sozinho. E aí? Ele se avexou. Ele se agoniou. E ele resolve então fazer uma coisa que ele não podia ter feito. Aí entra a questão da impaciência. Ou seja, quando estava terminando, chegou Samuel. E Saul então, diz o texto, Samuel lhe faz algumas perguntas e Saul então tenta dar algumas desculpas esfarrapadas, está no capítulo 13, e diz o texto que Samuel repreende e chama Saul de tolo. Por quê? Porque Saul não teve paciência para esperar um acordo que foi feito entre ele e o profeta Samuel. Ou seja, a impaciência é uma confissão de que nós não acreditamos que Deus está no controle de tudo. Eu fiquei falando, meu Deus do céu, essa semana eu e Judeci aconteceram algumas coisas com a gente, que a gente ficou depois pensando, sabe aquele dia que você pensa assim, irmã Sandra, hoje não deu nada certo para a gente, quanta decepção. Mas aí a gente lembrava, quinta-feira, o irmão Luciano, que pregou aqui na igreja, ele falou essa questão do esperar. Ele falou no Salmo 40, esperar com paciência. E vem então, de consequência, a impaciência. E continua. Então a impaciência foi uma manobra errada na vida de Saul. Outra manobra errada. Juramento insensato. Está lá no capítulo 14. E aí, sem comunhão com Deus, a confiança em si mesmo, Saul então, em plena guerra, ele faz um sacrifício, ele sacrifica os seus soldados, fazendo um juramento nécio, dizendo ao povo, depois vocês vão ler esse texto, porque se eu for ler aqui, é muito bom de ler, como Viola disse, é bom demais estar passeando, estudando a Bíblia nesses textos, né, Leomar? E Saul então faz um juramento que ele acaba comprometendo o filho dele, Jonatas. Porque Jonatas não sabia, não foi avisado do juramento de que não poderia comer até tantas horas. Quando chega lá nos despojos do inimigo, mel descendo para todo lado e tal, ele passa a ponta da varinha e toca naquilo ali. E aí o povo falou, e agora? Mais ou menos por aí, eu não vou contar a história. Ou seja, ele come o mel, Jonatas, não sabia o voto de Saul, e aí então ele recobra suas forças, que essa não era a intenção, e seu pai achava que ele devia morrer. Mas o povo interviu naquele momento e disse, não. O povo então, de forma forte, interferiu para que Saul
não matasse Jonatas. E eu fiquei pensando isso aqui para nós pais. Quantas vezes nós pais criamos leis duras para os nossos filhos e às vezes nós sufocamos esses filhos. Comece a imaginar o que poderia ser. Por exemplo, você tem que ser muito duro para o seu filho estar na igreja? Essa lição aqui vai nos dizer isso. A gente tem que pregar os princípios, sim, as verdades, sim, mas não podemos também sufocar os nossos filhos de forma tal como quis Saul fazer com seu filho Jonatas. Desavisado, ele come lá e tal, falou, agora você deve morrer. E porque ele tinha feito um juramento, ele agora achou que o menino tinha que morrer. Então o poder havia subido à cabeça de Saul definitivamente. Já viu essa frase? O poder subiu à cabeça de alguém. E aí ele endoidou de vez. E ele segue, lá no capítulo 15, ele teve uma outra manobra errada. A obediência parcial de Saul. Ele devia obedecer totalmente. Ele não seguiu a Deus. Saul poupou Agag e o melhor dos seus rebanhos. Está lá na história. Quando Samuel ouve aquele barulho, balido, falou, o que é isso aí que está acontecendo, Saul? E aí Saul tentou dar uma desculpa, dizendo que tinha trazido alguns, eu estou enxugando aqui a fala, para vocês entenderem, alguns carneiros dos melhores e tal, para oferecer ao Senhor um sacrifício bom. É como se fosse assim. Então ele não obedeceu, porque Deus falou que teria que ir e exterminar todos. Então ele poupou a vida de Agag e de alguns dos rebanhos, os mais gordos, e tentou se justificar. Ele deu desculpas infundadas, mas ele, na verdade, estava obedecendo parcialmente, porque, é como diz, Deus não aceita culto associado à desobediência. Saul queria obedecer do seu jeito, do seu modo. Então ele achou que poupando alguns animais ali, trazendo os gordinhos bonitinhos, para oferecer holocaustos ao Senhor, ele estaria fazendo uma média, poderíamos dizer assim. Mas não é esse o caso aqui. Então, obediência parcial. Então Saul usa a máscara de uma confissão fingida, porque ele estava preocupado com a sua posição, Gilmar. E é ruim isso, quando se preocupa com a sua posição e esquece das demais coisas. E acontece uma coisa que desastrosa naquele momento. Samuel se afasta de Saul, não o procura mais, está lá no capítulo 15. E o que ocorre é que Saul não mais quer ouvir a palavra de Deus, aí é terrível, e ele prefere o caminho da fuga. Ele não mais quer ser confrontado. Ele falou, chega, eu não quero mais, eu vou fazer tudo para não me encontrar mais com Samuel, porque o profeta vai me confrontar, eu não quero isso. Imagine se isso acontece alguma coisa na nossa vida aqui na igreja. Quando estamos fazendo alguma coisa que é errado, alguma manobra errada, e você se esquiva de encontrar com alguém que você sabe que pode lhe cobrar daquilo. Então essa foi a atitude de Saul. E aí ele continua, ele faz uma outra manobra agora que também compromete o seu reinado. Veja lá o que diz 1 Samuel 15, 12. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se àquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando a volta, desceu a Gilgal. Então uma manobra errada na vida de Saul foi que ele construiu um monumento a si mesmo. Imagine, ele fez exatamente o contrário do que o rei Davi fez.
O grande sonho do rei Davi era construir o quê? Um templo para Deus. Saul não. Era construir um monumento, ou seja, ao seu próprio nome. Ele queria o reconhecimento próprio. Ou seja, aquele homem lá que tinha aquelas qualidades todas, aqueles predicados todos, de forte, de bonito, de corajoso, de generoso, de repente está se caindo por terra. E ele começa então a viver o outro lado da história. E aí, o que é mais grave? Ele falou, já que não tem mais jeito para mim, o caminho agora eu vou pensar em mim mesmo. E constrói um monumento a si mesmo. Perguntamos, que monumento nós temos construído? A nossa própria pessoa? Atender os nossos próprios desejos? Ou para a glória de Deus? Então precisamos pensar nisso. Saul construiu um monumento a si próprio. Ele pensou na sua glória, deixar o seu nome, quem sabe, na história marcado mais ainda. Mas fez errado. E aí ele continua cometendo mais uma manobra errada na sua missão. No capítulo 18, dos versículos 6 a 9. Veja o que diz o texto. 1 Samuel 18, de 6 a 9. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumento de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu aos seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhes agradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Uma música infernizou a vida de Saul. Eu lembro que alguns anos atrás, uma música também incomodava muita gente. Faz um bom tempo. Eu lembro que eu fui deitar umas 11 da noite, não aguentei ver o resultado de uma eleição. Mas eu tenho certeza que aquela música muita gente não queria ouvir, muita gente queria ouvir. E quando sai o resultado, o povo estoura na rua e bota aquela música, e tinha gente que não aguentava ouvir aquela música, e tem gente que ouvia aquela música porque gostava. Eu imagino o que infernizou as pessoas naquela época, aquela música. Para uns, audível, para outros, não. Nesse caso aqui, essa música de dizer que Saul feriu milhares e Davi feriu 10 milhares, aí foi o estupim que precisava, para Saul não ser mais, em definitivo, aquilo que ele era antes. E aí, o que é que acontecia? Os soldados assoviavam nas suas fileiras, as mulheres entoavam aquela música em suas casas, e isso indignou Saul. Ele falou, é como se ele dissesse assim: rapaz, primeiro rei de Israel, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. É demais para meus ouvidos. E aí, quando citava o nome do rei Davi, João Carlos, nessa questão, aí agora o ódio dele se voltou para quem? Para o rei Davi. E aí, o ódio toma conta de Saul. E o ódio é um fogo destruidor, a gente sabe disso. Quando alguém está com ódio no coração, faz coisas que a própria razão desconhece. É ou não é? E foi isso que aconteceu na vida daquele homem. Ou seja,
O ódio é uma porta aberta para o diabo agir. Vamos conferir em Efésios 4, 26. Efésios 4, 26 e 27 diz: não deis lugar, aliás, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ou seja, aquele ódio se instalou na vida de Saul com aquela música que ele não aguentava ouvir. Aquela música, Marculino, parece que futucou Saul, como a gente costuma dizer na nossa linguagem aqui de nordestino, futucou a onça com a vara curta. E aí ele mostrou as garras. Um espírito mau se apossou dele. E a vida de Saul começou a ser controlada por um maligno. Seu coração tornou-se um poço de ódio. E, mais ainda, em vez dele se arrepender, o seu coração ficava mais duro. O que é mais complicado nessa história, porque a partir de então, ele botou uma coisa na sua cabeça: a partir de hoje eu estou disposto a matar Davi. Mas ele não queria matar Davi porque Davi era mau, ele queria matar Davi porque Davi era bom. Já viu como é essa questão? E aí no momento lá, no capítulo 18, Saul enfurecido numa reunião lá, digamos assim, ele no desespero, ele achou uma oportunidade e falou: hoje eu pego esse cabra. Ele atira então uma lança, né, direto, Saul atira e Davi se abaixa, e aí ele pensa: eu tenho que cair fora mesmo, que o homem quer me matar de todo jeito. Não pegou nele, e aí ele, não satisfeito com isso, ele então arma outra coisa complicada. Ele tinha duas filhas, eu disse para vocês no início, Merabe e Mical. Merabe sendo a mais velha, ele disse: olha, eu vou te dar minha filha para tu casar com ela, agora você faz aquilo que eu te pedi lá com os filisteus. Mas aí acontece nesse intermeio, Davi não mostrou, ele já ficou meio que desconfiado, ele não mostrou muito interesse, e aí a menina se engraça com o outro lá, eu não me lembro o nome agora, e casa com o outro. Aí Davi ficou mais tranquilo. Só que ele não parou por aí, ele investiu novamente, ele pegou a mais nova. Veja o que diz lá, capítulo 18, versículo 17. Samuel 18, 17. Disse Saul a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valente e guerrei as guerras do Senhor, porque Saul dizia consigo: não seja contra ela a minha mão, e sim a dos filisteus. Não seja contra ele, desculpe. Ele queria matar Davi, mas ele não queria que fosse com as mãos dele. E ele então usa a filha para casar com ele, botar na frente da guerra, e os filisteus lá da filha de Davi, ele dizia assim: olha, do sangue desse aí eu estou livre. Ele queria isso. Aí o texto continua dizendo o seguinte: respondeu Davi a Saul: quem sou eu? E qual é a minha vida e a família de meu pai Israel para vir a ser genro do rei? Davi não era bobo, não, inteligente, viu? Muita inteligência dele. Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, o meolatita. E aí o texto continua dizendo: mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Olha o perigo. Contaram a Saul isso e lhe agradou. Aí Saul: eu lhe darei para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com essa segunda será hoje meu genro. E aí a história continua, não vamos entrar nos detalhes, mas é certo que ele usou então essa manobra e usou as suas filhas para poder tentar matar Davi. Então era uma perseguição implacável. Era o inimigo que Davi arrumou, não porque ele quis, daquele inimigo que não desiste nunca.
E ele continuou então, e Saul, como um louco, ele pede lá para que, está lá no capítulo 22, vamos pulando um pouquinho para o capítulo 22, versículo 18 e 19, ele investe novamente, 22, 18 e 19, ele usa aqui uma pessoa para que mate 85 sacerdotes e destrói a cidade de Nob inteira. Então o cara não estava nada satisfeito. O ódio tomou conta, Luizinho, da vida desse homem de uma forma intensa, constante. E o que diz o texto lá, 1 Samuel 22, 18 e 19. Então disse o rei a Doeg: volta-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também, versículo 19 diz, a Nob, cidade destes sacerdotes, passou a fio da espada, homens e mulheres, e meninos, e crianças de peito, e bois, e jumentos, e ovelhas. Ou seja, Saul queria matar Davi de todo jeito. De todo jeito. Não tinha saída. E aí, mesmo assim, Saul não se arrepende dos seus pecados. E aí, então, lá no capítulo 28 também, o versículo 7, Saul faz uma consulta a uma feiticeira. Uma manobra errada, novamente. Mais uma das que eu disse aqui. Veja lá o que diz 28, 7. Então disse Saul aos seus servos: olha o que esse homem fez, Jair. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Ou seja, o homem vai agora buscar uma feiticeira, uma médium, para fazer uma consulta. Ou seja, Saul não buscou a Deus através do profeta Samuel em vida, ele agora quer buscar, veja lá o que diz o versículo 11, ele quer buscar Samuel morto. Veja o que diz o versículo 11. Então, ele achou a mulher, né? Encontraram lá para ele essa médium. Então ele vai lá no versículo 11, vamos lá no versículo 11 e vejamos o que diz. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Ou seja, tornou-se um homem incoerente, Saul. Isso é incoerência da parte dele, porque uma coisa que ele combateu o tempo todo, ele agora quer desterrar os necromantes. Ele quer fazer uma consulta ao profeta, professora Rosinha, depois de morto. Usa uma médium e ela faz essa pergunta: quem é que você quer que eu faça subir? Isso é espiritismo? Fazer subir e tal, aquele negócio todo. Esse não é o caso nosso aqui agora. Mas aí ele faz essa pergunta: olha a cabeça de Saul onde estava. Que manobra infeliz, errada desse homem. Ou seja, ele se tornou um homem desorientado, um homem massa de manobra das pessoas, e ficou assim. Um homem que era muito inteligente, carismático, líder, foi decrescendo ao longo da sua história. E uma última manobra aqui, que Samuel cometeu, e essa aí foi o fim. O suicídio. Ele veio cometendo todos esses erros, e vem se achegando, e vem afinando, e vocês observam que cada atitude dele é mais comprometedora uma da outra, mas ele chega num ponto agora que a porta se fecha totalmente, e aí ele comete uma coisa que se chama suicídio.
ele caiu nos seus próprios laços. Então Saul, veja o que diz lá no capítulo 31, 4 e 5. O versículo 3 diz ainda: agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham estes circuncisos, me traspassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Ou seja, Saul tirou a sua própria vida, visto que se lançou sobre aquela espada. Um fim trágico para um homem que teve um começo espetacular. Para um homem que foi apontado como aquele que se sobressaía aos demais. Percebam bem que lá no início dizia que Saul, do ombro para cima, sobressaía a todos os homens. Eu fiquei imaginando se fosse eu naquela época, coitado. Não tinha nenhuma chance de concorrer com Saul a nada. Mas aqui, então, o final desse homem é triste. Ele, em vez de voltar-se para Deus e se arrepender de tudo isso, ele fez todas essas manobras na tentativa de só piorar as coisas e cada vez mais distante de Deus. O que distingue então o sucesso de Saul? Aliás, o que distingue Saul e Davi? Não foi o pecado. Mas é que Davi, quando foi confrontado, ele se arrependeu. E Saul, quando foi confrontado, ele ficou mais endurecido. Essa foi a diferença dos dois que citamos aqui nessa história. Saul pensava na sua própria glória e Davi buscava a glória de Deus. Isso é um grande ensinamento para nós. Eu fiquei pensando que, diante de tudo isso, eu não sei o que vocês assentados aí nesses bancos puderam tirar de proveito, de lições para suas vidas, com os pontos que foram positivos para Saul, mas muito mais os pontos que foram negativos, que foram as manobras erradas durante a sua vida. Vidas espirituais heróicas são construídas através da obediência. Essa é a grande verdade. Ele faz aqui uma comparação. Como um tijolo, cada ato do obedecer é pequeno. Quando você vai construir, você bota um tijolo, é um ato pequeno. Mas quando você coloca vários tijolos e vai construindo, se torna uma parede, se torna forte e tem caráter. Esse é o grande ensinamento às nossas vidas, espiritualmente falando. Construir através da obediência, mesmo que seja com pequenos tijolos. Que você põe um hoje, põe o outro daqui a pouco, outro mais adiante, e aí você vai solidificando aquela construção. Esse exemplo de Saul para nós mostra que o caminho que nós não devemos seguir, o caminho da desobediência, o caminho do autoritarismo, de achar que não devemos obedecer primeiro a Deus e depois a quem nos dá um bom conselho, e assim a gente caminha naquela petulância achando que nós podemos chegar em algum lugar com as nossas próprias forças. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Eu os convido a ficar de pé e nós vamos orar. Eu quero pedir ao presbítero Francolino para que possa vir aqui fazer uma oração ao Senhor, para que Ele abra o nosso entendimento. O entendimento de reconhecer quando muitas vezes na vida nós cometemos manobras erradas. Estamos sujeitos a isso. Mas que Ele nos faça entender e se arrepender quando assim acontecer. Vamos orar?
Senhor nosso Deus e Pai, estamos gratos, Deus, porque nesta manhã o Senhor falou conosco. Obrigado porque o Senhor tem nos motivado, Pai, a estar na Tua presença. Queremos te agradecer pela Tua palavra que foi ministrada nesta manhã. Que o Senhor continue nos abençoando, motivando o nosso coração, Deus, a obedecer a Ti, Deus, a escolher o caminho que o Senhor tem direcionado para cada um de nós. Que o Senhor continue nos abençoando, abençoando a Tua igreja, fortalecendo e nos conduzindo, Pai, no melhor caminho. Esta é a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrar entoando mais uma música. Pode estar aí. Os meninos vão entoar músicas aqui, mas desde já nós agradecemos a todos. Deus abençoe. Tenhamos todo um dia na paz do Senhor Jesus. Cumprimente o seu irmão e vamos seguindo. Maravilhoso conselheiro dos fortes, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, mas Ele é sempre fiel e te dá a vitória. Maravilhoso, maravilhoso conselheiro dos fortes, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra toda exalta a grandeza deste Deus, porque Ele é sempre fiel e nos dá a vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Maravilhoso conselheiro dos fortes, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra toda exalta a grandeza deste Deus, porque Ele é sempre fiel e nos dá a vitória. maravilhoso, Maravilhoso conselheiro dos fortes, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra toda exalta a grandeza deste Deus, porque Ele é sempre fiel e nos dá a vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora,